Muito bem, pessoal. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Vamos aqui no quadro? Maravilha. Ela versa sobre os povos indígenas e tribais. Ela é aprovada no âmbito internacional em 1989 e aqui no Brasil, né, ela é ratificada em julho de 2002 e passa a vigorar em julho de 2003. Né? É uma convenção importantíssima para as provas da área trabalhista, por isso eu incluí aqui para vocês. Olha só, essa presente convenção, ela se aplica a quem? A quem ela se destina? Aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por sua legislação especial. Aos povos em países independentes, considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país, na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das fronteiras estatais, e que, seja qual for a sua situação jurídica, conservam todas as suas instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser, olha aí, gente, olha um ponto bem de destaque. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam as disposições da presente convenção. No Brasil, nós temos mais de 150 tribos indígenas, com as suas culturas, com as suas peculiaridades, infelizmente, no Brasil e no mundo, vivendo em condições bem aquém do que os tratados internacionais anunciam. A utilização do termo povos na presente convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática, com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. Essa ação deverá incluir medidas que assegurem aos membros desses povos o gozo em condições de igualdade dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população, que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, seus costumes, suas tradições, que ajudem os membros desses povos interessados a eliminar as diferenças socioeconômicas que possam existir. Bem, gente, aqui no Brasil são milhares as diferenças socioeconômicas, alta taxa de morte por doenças controláveis, como a tuberculose, como a própria AIDS. A taxa de índios doentes é incompatível com as doenças já controladas para os demais nacionais. Doenças associadas aos mais variados motivos e as altas taxas de mortalidade infantil também. Vamos nós. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação. As disposições desta convenção serão, olha aqui, as disposições dessa convenção serão aplicadas sem discriminação, lógico, aos homens e mulheres desses povos.
Não deverá ser empregada nenhuma forma de força, de coerção, que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais, né, dos povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente convenção. Muito bem. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. Tais medidas não podem ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos interessados. Gente, o Estatuto do Índio, a Declaração dos Povos Indígenas, aprovada pela ONU, demorou mais de 25 anos para a sua aprovação. Nossa, inicia na década de 80, é aprovada já nos idos de 2007. Por quê? Porque foi duro aprovar, porque demorou a aprovar uma declaração, né, internacional sobre os povos indígenas. Por quê, pessoal? Essa compatibilização, né, entre as culturas é algo muito difícil. Algumas características formam essa declaração. E uma delas é o respeito, né, à autodeterminação dos índios, sem que isso signifique que os índios, né, terão seu território soberano, nada disso. Mas a autodeterminação, a sua autonomia, né, o respeito à sua cultura, às suas vontades, à sua língua. Olha só. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer nenhuma deterioração, né, como consequência, lógico, né, dessas medidas especiais. Muito bem, turma. Aqui, né, nós temos mais uma convenção, para mim, né, também uma convenção top para a prova de vocês, né, em razão do seu tema. Olha lá. Convenção sobre proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para a sua eliminação. Muito bem, gente? Então, ela é aprovada, na verdade, no final da década de 90, e aqui no Brasil, a sua vigência inicia em fevereiro de 2001. Também é uma convenção nova. Todo Estado-membro que ratificar a presente convenção deverá adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência. E aí, vejam bem, o termo criança, de acordo com a convenção que nós estamos aqui analisando, a Convenção 182, o termo criança significa toda pessoa menor de 18 anos. Para os fins dessa convenção, a expressão, olha aí, as piores formas de trabalho infantil compreendem todas as formas de escravidão, práticas análogas à escravidão, como venda, tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado, inclusive recrutamento forçado obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados. Nós conversamos, não é? Acredito que na aula anterior, sobre duas condenações que foram determinadas pelo Tribunal Penal Internacional. 2 ex-líderes africanos que haviam convocado soldados mirins, né, para participar de algumas guerras civis, né, num território de minérios, na região de Ituri, na África. Então, esse é um problema mundial. Crianças recrutadas como soldados, né, para trabalhos forçados, além do tráfico, do abuso, né? Olha só, utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de pornografia, atuações pornográficas, utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas,
particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes, como definidos, não é, nos tratados internacionais. Trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Muito bem, minha turma querida. Essas não são as únicas convenções. As convenções que eu separei para a nossa aula de hoje, que eu acho que são assim imprescindíveis, e vocês vão perceber, né, nessa prova de 2013 o quão imprescindíveis, né, são realmente essas convenções. Eu peço que leiam o texto integral das convenções. São muitas, né? Pelo menos as que nós trabalharmos em salas, que foram vistas hoje, vocês precisam ler, faz parte. E lógico que tem uma forma de analisar essas convenções, que eu acho sempre importante dizer, com razoabilidade, com proporcionalidade. Olha, trabalho escravo é esse, não é considerado trabalho escravo, esse grupo. Discriminação no trabalho é isso, mas isso não é discriminação no trabalho. Sempre procurando esse bom senso, né? Essa medida adequada na análise das convenções, porque isso auxilia, né, o estudo. Ler apenas, eu acho que pode, para alguns, entrar por um ouvido, sair pelo outro. Então, o que vocês precisam fazer no estudo em casa? Algumas anotações, né? Resumos, grifar algumas palavras, isso tudo ajuda na memorização. E as questões sobre o tema são, em regra, de memorização. Bem, trouxe várias questões para que a gente possa fazer essa revisão sobre o que foi visto hoje. Venham aqui comigo. Olha só. Vamos lá. Primeira questão. No que se refere à Organização Internacional do Trabalho, julgue os seguintes itens, né? Vamos lá, julguem os seguintes itens. Na composição dos órgãos da OIT, adota-se a teoria geral, né? A regra geral do tripartismo. Por que tripartismo? Né? A gente já falou sobre isso, vamos aproveitar para reforçar o próprio artigo 2º da Constituição da OIT, diz isso. O órgão é dividido, né, entre a Conferência Geral, o Conselho de Administração e a repartição internacional do trabalho. Muito bem. O tripartismo também está associado, lógico, a essa defesa de que a organização ela precisa contar com representantes do governo, dos empregadores e também dos trabalhadores, né? Para que você possa ter um debate plural e democrático. Então, a questão de número 1, ela está certa. Vamos seguindo agora. Questão de número 2. Ao Conselho de Administração da OIT compete centralizar e distribuir as informações referentes à regulamentação internacional da condição dos trabalhadores e de regime de trabalho. Não, turma, essa questão 2, ela está errada, porque essa função é da repartição internacional do trabalho na forma do artigo 10 da Constituição da OIT. Ô, Flávia, devo ler também a Constituição da OIT? Sim, com certeza.
focando nos pontos que nós separamos também, não é? Porque, lógico, estamos separando para vocês o principal, né? Mas, às vezes, nós precisamos complementar uma leitura ou outra, porque, né, a letra de lei pode vir com o principal ou com eventuais acessórios. Vamos lá. 3. Organização profissional de empregados de Estado que tenha ratificado determinada convenção tem legitimidade para apresentar a repartição internacional da OIT queixa contra qualquer Estado-membro que, tendo também ratificado a convenção, não assegure a sua execução. Né? Olha só, prestem bastante atenção. Esse direito de queixa, na forma do artigo 26 da Constituição da OIT, esse direito de queixa, gente, ele é privativo dos Estados-membros. O direito de queixa, ele é privativo dos Estados-membros. Olha aí, a letra de lei. A organização profissional de empregadores poderá enviar uma representação, conforme estabelece o artigo 24 da Constituição da OIT. Então, só um segundinho. 3 está errada. Vamos seguindo. 4. As normas da OIT, compostas de convenções e recomendações, possuem natureza jurídica de tratados internacionais, vinculando os estados que as ratifiquem. Não, gente, na verdade eu falei sobre isso. As convenções, elas terão peso de tratado. As recomendações, elas terão diretrizes, não é? Princípios, valores que deverão ser respeitados pelos estados, na análise do direito, não é? Nacional, ou seja, como tratar o direito dos trabalhadores no plano interno. Mas são diretrizes, não é? Não tem força de tratado, acordo, não. Vamos nós. Olha só. Então, a questão 4 ela está errada. E aqui, né, as recomendações não estão sujeitas ao processo de incorporação, né, como os tratados. Elas devem ser adotadas, lógico, né, mas sem passar pelo processo ordinário de internalização dos tratados internacionais. Questão 5. A OIT, pessoa jurídica de direito internacional público, não possui capacidade para ajuizar ações? Não, gente, nós vimos isso, está errada a questão 5. O artigo 39, o artigo 39 da Constituição da OIT diz que a OIT ela pode adquirir bens móveis e imóveis, dispor sobre os mesmos, contratar e intentar ações. Errada 5. Vamos nós. À luz das normas internacionais de proteção aos direitos humanos, julguem os itens que se seguem acerca do combate ao trabalho forçado. E aqui é uma questão sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Vamos dar uma olhadinha primeiro na questão, depois nele. De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o trabalho exigido de uma pessoa que esteja presa em cumprimento de decisão judicial caracteriza-se como trabalho forçado. Bem, ela está errada. Olha só. E nós temos o artigo 8.3 do Pacto,
que nos diz o seguinte. Eu estou com ele aqui aberto, tá? Olha só. Ninguém, né, poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios, né? E aí, gente, olha só. A linha B diz: a linha A, que é anterior do presente parágrafo, não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados. Então, se a legislação do Estado já estabelece esse tipo de pena, né, aí não é considerado trabalho forçado. É considerado trabalho forçado se não existir no Estado, né, esse tipo de pena. Aí é abuso. Vamos nós. Então, está errada a questão 6. Agora, a questão 7. Vamos aqui a ela, sobre uma convenção que a gente analisou. A expressão trabalho forçado ou obrigatório para os fins da Convenção 29 da OIT refere-se a todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob a ameaça de qualquer penalidade para o qual ele não tenha se oferecido espontaneamente. Foi o que nós, inclusive, falamos, né? Essa é a definição. Lembrando que as exceções, elas também são importantes, né? Não é considerado trabalho, alistamento, trabalho forçado, o alistamento militar, o alistamento eleitoral, o voto, o serviço do júri, não é? As obrigações legais previstas no nosso país, não é? Para exercício da nossa cidadania. Então, a questão 7, ela está correta, está certa, com base no artigo 2º da Convenção 29. Vamos nós. Agora, questão de número 8. Conforme a Convenção 105 da OIT, que trata da abolição do trabalho forçado, não será, né, não consiste em trabalho forçado aquele adotado como medida de disciplina de trabalho. É errado, gente, né? Trabalho forçado também é aquele adotado como medida de disciplina de trabalho, lógico, né? O bom senso. Eu costumo dizer que nas provas de humanos, né, o bom senso nos ajuda muito. A visão garantista, né, o repúdio ao abuso, tudo isso. Então, vamos nós, artigo 1º da Convenção 105, né, diz justamente isso, o contrário do que dispõe essa questão, né, de número 8. Agora, a questão de número 9. Vamos nós. A Declaração Universal dos Direitos Humanos proíbe expressamente a manutenção de pessoas em regime de escravidão ou servidão. Gente, olha só, o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos nos diz justamente isso, né? O artigo 4º nos diz, olha só, que ninguém será mantido em escravidão ou em servidão, a escravatura e o tráfico dos escravos, né? Sob todas as suas formas, serão proibidos, serão abolidos. Eu aproveito até para dizer a vocês, né, fechando aqui essa questão, que nós não podemos esquecer que a Declaração Universal, em 2 artigos, os artigos 4º e 5º, nos apontam aí vedações consideradas absolutas. O trabalho, o tratamento desumano, degradante, a escravidão, a servidão, né?
são consideradas vedações absolutas, não comportando nenhum tipo, né, de ressalva. E aqui, gente, fechamos as 9 questões, né, da aula de hoje. Espero que não tenham dúvidas, mas se tiverem também, mandem pela sua mensagem. Eu quero, já que estou com a declaração aqui aberta, eu quero lembrar que a Declaração Universal, ela tem uma cláusula muito importante, todas são importantes, mas a cláusula 29, ela pode ser explorada pela banca. Por quê? Porque a declaração, ela fala de direitos, né? Direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, ela se aplica a todas as pessoas, independentemente de raça, cor, sexo, idade, orientação sexual, é a declaração das pessoas, para as pessoas. Então, gente, é importante lembrarmos que o artigo 29 da Declaração Universal diz assim, que o indivíduo tem deveres para com a comunidade. Então, além dos direitos, né, que são largamente aqui exteriorizados, protegidos, o artigo 29 diz que o indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o exercício, né, o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. Pessoal, o artigo 30, que é o artigo que encerra a Declaração Universal, ele ainda diz que nenhuma disposição da declaração pode ser interpretada de maneira a envolver qualquer estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado, lógico, a destruir os direitos e liberdades aqui anunciados. Pessoal, os princípios que norteiam as Nações Unidas, eles são repetidos, reproduzidos em várias convenções internacionais. Os valores, né, previstos na Declaração Universal também. É como se não fosse possível se aprovar um tratado internacional relacionado a direitos humanos, contrariando, não é, princípios e valores aqui, né, estabelecidos. Muito bem, minha gente, nós ainda teremos pela frente 2 encontros, essa foi a aula 4. Eu vou escolher temas, como venho fazendo, né? Temas dos mais importantes para o nosso estudo, para a nossa prova da preparação. Já disse a vocês e lembro, né, que lá no site vocês encontram boa parte desses tratados internacionais que podem vir a ser explorados na nossa prova, é claro, né? Precisamos compatibilizar eventualmente com o edital, mas já estamos conversando aqui sobre os pontos principais das provas de direitos humanos em geral. Mais uma vez, reforço que para, né, o nicho específico de concurso que estamos aqui trabalhando, tudo que diz respeito à segunda geração dos direitos fundamentais nos interessa mais um pouquinho, né? Então, a própria definição, o que é a segunda geração dos direitos fundamentais, a sua evolução, né? Então, a criação da OIT, a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919. Saber que no Brasil a primeira Constituição Social foi a Constituição de 1934, não é? Também é um dado de altíssima relevância. Como disse a todos, o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, né? Ele é também muito especial. Todas as convenções que eu falei hoje aqui em sala precisam ser lidas também. Vocês perceberam que a banca ela traz trecho, né, da convenção e que os conceitos aqui eles são, né, extremamente importantes. Para aqueles que ainda não nos seguem nas redes sociais, não deixem de seguir. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Então, lá no Instagram, Flávia_Bahia, Facebook, Flávia Bahia, Twitter, Prof. Flávia Bahia, não tem como não me encontrar, né? Já perceberam. E o site www.flaviabahia.com, tem o material de apoio, como já falei. Pessoal, muitíssimo obrigada. Obrigada ao Wendel, que está aqui, que viabilizou
também, né, que essa aula chegasse até vocês. Fiquem com Deus. Mandem as dúvidas pela sua mensagem. Tchauzinho.